Olá para você que está ligado aqui com a gente no Flash Score, tá começando mais um Quem é Quem no Mundial, essa série que a gente está falando das 48 seleções e hoje a gente começa a falar do grupo C, que é o grupo do Brasil. Brasil com Marrocos, Escócia e Haiti. E para falar sobre o Marrocos, que vai ser a primeira seleção desse grupo que a gente vai falar, a gente está recebendo um convidado para lá de especial. Estamos aqui com o Arthur, jogador brasileiro, formado pelo Fluminense em Xerém, que hoje atua pelo Wydad Casablanca, lá no Marrocos, e vai falar um pouco, vai compartilhar um pouco com a gente essa experiência dele no Marrocos e falar também sobre a seleção marroquina. Então, Arthur, prazer te receber aqui com a gente, viu? Olá, Daniel, tudo bem? Prazer é todo meu. E vamos embora, cara. Vamos começar a bater esse papo. Primeira coisa que eu queria te perguntar, então, sobre essa seleção do Marrocos é o que você sabe deles, assim, do estilo de jogo, o que você acha que define do que você vê aí da seleção do Marrocos? Então, uma seleção muito forte fisicamente, uma seleção muito aguda, tem um contra-ataque muito forte, mas uma seleção que tem dificuldade quando pega time que tem que criar. Quando pega um time com um bloco muito baixo, quando pega um time com bloco médio, eles têm dificuldade de criar, porque eles são treinados para jogar no contra-ataque. Então, o jogo contra o Brasil vai ser um jogo bem difícil, porque a característica deles encaixa, né? Porque o Brasil vai ter a bola o tempo todo, vai jogar o tempo todo e eles jogam no contra-ataque. Então, o jogo contra o Brasil vai ser um jogo muito difícil. E nesse ciclo, né, logo no primeiro jogo ali, eles venceram o Brasil, né? Já foi um jogo muito difícil para a seleção. Foi aqui em Marrocos mesmo que eles jogaram contra o Brasil, venceram de 2-1. O jogo foi em Tanger, foi um jogo muito difícil. Como eu falei, o time muito físico, muito forte fisicamente, então foi um jogo bem difícil, ainda mais jogando aqui. E a gente sabe que essa geração de Marrocos, né, eles chegaram 2 vezes em semifinal na verdade, eles chegaram na semifinal, né, na última Copa do Mundo, né, só na última Copa do Sim. Mundo, mas é uma geração muito forte, né, cara, tem muito jogador, conhecido que joga no futebol europeu, em time forte, mas para você, quem é a principal estrela? Se você fosse escolher um, quem é a principal estrela dessa seleção? Cara, então, eu poderia te citar 3, mas como você me pediu um, eu vou citar o Hakimi, que Paris Saint-Germain, um lateral muito forte, que está sempre ali, eh, atacando, defendendo, não eu citaria o Hakimi. Mas se fosse para citar mais 2, eu citaria o Bono e o Brahim Dias também, que é o jogador do Real Madrid, e o Bono que agora está no Al Hilal, que são grandes jogadores também, mas o principal destaque é o Hakimi. E agora, se fosse para citar um jogador assim, que não é essa grande estrela, que todo mundo não. As pessoas ainda não, talvez até podem conhecer, mas assim, não acham que vai ser o protagonista desse time, mas que pode surpreender todo mundo. Cara, eu acho que o Hanus é um jogador que joga num time da Alemanha, só que eu esqueci o nome do time, ele é um meio de campo que joga de meia e ponta. É o Hanus, que é um bom jogador, um técnico, tem velocidade e eu acho que ele pode ser um jogador que não é tão badalado, mas que pode dar trabalho. Agora você me pegou também, eu não tô conseguindo lembrar do time, mas é uma boa. E, Estra cara, a é gente. Strais é Strais Strasbourg, ele joga na Alemanha, na primeira divisão da Alemanha. É. Agora, a gente sabe, né, que o torcedor do Marrocos, né? Eu imagino que você jogando no Wydad já tenha sentido muito isso. É um torcedor muito apaixonado, né? Os caras Sim. são malucos, viajam. A gente viu lá no Catar, né, na última Copa. Da sua experiência aí, o que você pode falar de como eles vivem o futebol aí no Marrocos? Cara, então aqui é um país que eu posso falar que só tem futebol. Aqui o tempo todo é futebol, eles são realmente muito fanáticos. Mosaico o tempo todo, quando tem jogos de equipe aqui. Você vai aqui na rua aqui, você vai ver crianças jogando bola, igual a gente joga aí no Brasil, com um golzinho de chinelo. Aqui realmente também é um país que é do futebol, porque aqui
como você falou, eles são fanáticos, pode ter certeza que eles vão acompanhar a Copa, independente do resultado, se tiver bom, se tiver ruim, eles vão lá para apoiar, porque eles realmente são fanáticos. E como é que eles costumam acompanhar aí? Eles são mais eh, de se reunir? Tem algum lugar onde os jogos da seleção eles assistem aí, no Marrocos, principalmente em Casablanca, né, que é onde você tá? Então, específico não, mas eles vão muito para cafeteria, muita gente vê o jogo na rua, assim, mas não tem um lugar específico, mas eles vão mais para cafeteria com pessoas assim, fica lotada a cafeteria. Quando eles foram campeão no sub-20 também, eles fizeram aquele trio elétrico aqui, só que não em Casablanca, em Rabat, e para você ver como é fanático, uma seleção sub-20 foi campeã, e eles fizeram um negócio que absurdo, fizeram uma festa absurda aqui. É muito diferente o jeito que o torcedor marroquino torce do brasileiro? A gente sabe que são 2 torcidas muito apaixonadas, né, mas é diferente essa paixão? Cara, eu acho que um pouquinho, porque vamos supor, se o Brasil é campeão sul-americano sub-20, eu acho que não teria um trio elétrico no Rio de Janeiro como tem quando os outros clubes são campeões. Enfim, eu não sei também se é porque é uma seleção que eu acho que foi a primeira vez campeã sul-americana, não sei se foi por isso, mas eles também são muito apaixonados aqui. Entendi. E agora falando um pouquinho, você já falou sobre como você acha que vai ser, esse jogo entre Marrocos e Brasil, né, que vai ser um jogo difícil. Você sente que eles estão confiantes aí para esse confronto contra o Brasil? Eles ficaram. Sentiu alguma reação aí quando descobriram que. Quando teve o sorteio e descobriram que ia ter esse confronto, Marrocos e Brasil? Ah, eles estão confiantes sim, mas eles sabem que é um jogo difícil também. Eles têm essa confiança porque ganharam da gente em 2-1 aqui, né? No jogo que a gente falou mais cedo aí. Mas eles também sabem da dificuldade, porque eu tenho um jogador da minha equipe também que é convocado, que é o terceiro goleiro, e aí a gente fica brincando, né, que eu falo que o Brasil vai ganhar, ele fala que o Marrocos vai ganhar, mas eles sabem, eles têm o respeito pelo Brasil, porque eles sabem que o Brasil é gigante, tem tudo para ser campeão nessa Copa, mas eles também têm a confiança deles por ter ganhado aquele jogo de 2-1. E eu acho que, pelo menos fazendo assim uma primeira análise, né? A gente sabe que podem se classificar até 3 por grupo, né? Os 2 primeiros e os melhores terceiros. Então, e hoje dá para, eu acho que olhando para esse grupo, o Marrocos é um dos favoritos. Você sente que eles estão confiantes no geral, não só para o jogo do Brasil, mas no geral dessa Copa, de conseguir repetir aquele feito de 22? Então, acho que eles estão confiantes porque na Copa de 2022 eles ficaram em quarto lugar, né? E ninguém dava nada para eles, mas eu acho que também não foi uma surpresa para ninguém, porque eles têm bons atletas, bons jogadores. Então, por esse feito de 2022 ter ficado em quarto lugar, eu acho que eles estão confiantes sim, em geral, em poder fazer história novamente para o país. Então eles sentem que se fizeram uma vez, eles podem fazer mais vezes, sabe? E é uma seleção que tem perdido muito pouco, né? Esse ano está invicta, se não me engano, só perdeu um jogo nos 3 últimos anos, né? Em 2025 perdeu um, 2024 perdeu um. Então, é uma seleção, não sei se você pode confirmar isso, que chega num momento muito bom para a Copa, né? É, eles chegam bem confiantes, eles tiveram agora uma derrota recente que foi na CAF, que até foi dada de WO, que eles ganharam, que foi pro Senegal, mas eles não, como você falou, eles têm um time muito sólido, uma defesa muito boa, que toma um pouco gol, que tomam poucos gols. Então, eu acho que, em geral, eles podem fazer uma grande Copa, pode ser uma grande surpresa novamente. Mas eu acho também que vai ser um jogo bom entre Brasil e Marrocos, porque foi o que eu te falei, a característica deles preza pelo jogo do Brasil, porque o Brasil vai ficar com a bola e eles vão tentar sair no contra-ataque para fazer um, dois gols e ficarem lá atrás. Eu acho que eles podem ir bem também, que eles estão bem confiantes, tem uma seleção muito boa, vai ser bom. E lembrando também, né, que o Marrocos vai ser uma das sedes, né, da próxima Copa do Mundo depois em 2030, né, junto ali com Portugal e com Espanha. Então, É. certamente tá nesse grande momento aí de futebol, imagino eu, né? Todo mundo muito empolgado. Não, aqui todo mundo é empolgado, aqui como eu te falei, vivem futebol, é o futebol o tempo todo, você vai numa cafeteria, tá passando jogo de na França ou jogo de outros países, eles acompanham muito futebol, aqui realmente também é um país de futebol, onde você vai, vão estar falando de futebol, vão estar vendo futebol. Exato. Cara, é isso, Arthur. Foi isso, foi essa nossa conversa. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo pra gente hoje, para dar essa entrevista e enriquecer aqui essa nossa série. Valeu demais, foi muito bom, viu? Eu que agradeço pelo convite aí, que vocês tenham uma boa semana aí e que o Brasil seja campeão nessa Copa. É isso que a gente torce. E fique ligado,
porque a gente vai ter mais aí dessa série do quem é quem no Mundial. A gente vai falar primeiro nesse grupo do Marrocos, da Escócia e do Haiti. O Brasil vai ficar lá para o final, na véspera da estreia da seleção na Copa do Mundo, justamente contra o Marrocos. Então, a gente se vê. Tchau, tchau.